Boa noite, queridos. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite de domingo. É a primeira vez que eu venho a essa igreja para pregar, para me comunicar. Estive em outras ocasiões aqui, convidado pela igreja, e algumas ações aí humanitárias, muito bacana. Estava vindo agora para a igreja e eu disse para a minha mulher: pega esse caminho, por causa do trânsito, né? Vivemos numa ilha aí com uma demanda alta de turista, né? Eu moro aqui perto da região do Jurerê. E ela disse: não, vou pegar esse caminho. Eu falei: não, pega esse caminho. Não, vamos pegar trânsito. E nós pegamos trânsito. A última coisa que o homem quer ouvir da sua mulher é aquela velha expressão: eu te avisei. Tive que aceitar o processo e seguir em frente. Mas tudo certo, né? Fazer o quê? Ela sempre tem razão. E eu, com 44 anos de casado, vou dizer o quê? Eu tenho que ficar quietinho, né? A mulher sempre tem razão. Queridos, vamos fazer uma rápida oração para abrir o nosso processo aqui. Orem comigo. Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que está nos dando de poder me comunicar. Me ilumine, Senhor, clareie meu coração e faça com que a gente consiga andar nessa sua estrada maravilhosa, porque lá no fim nós queremos estar contigo. Amém. Pedimos ao Pai que esteja conosco e que nos oriente sempre. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Amém. Irmãos, meu nome é Zilmar. Eu milito na igreja de Canas. Tenho 66 anos e hoje sou secretário de evangelização da ilha. Hoje eu respondo para o Marcelo, que muitos de vocês conhecem, né? Dr. Marcelo. Ele é o regional da ilha e eu trabalho com ele, né? Sou o secretário dele e a gente percorre as igrejas da ilha fazendo esse trabalho de comunicação, de evangelização e também gerando projetos, né? À medida que as igrejas vão precisando, né? Então, muito bom fazer esse trabalho diante dessa situação toda aí. Bom, eu coloco aqui na minha introdução ingratidão. Ingratidão. Zilmar, por que ingratidão? Vocês vão entender por quê. Tem um versículo na Bíblia que diz em Ezequiel 36:26, que ele lança essa comunicação do coração de carne, de tirar o coração de pedra. Eu aprendi ao longo da história que nós, enquanto ser humano, por muitas vezes nós carregamos nosso coração de pedra. E muitas vezes lutamos para que a gente consiga reverter isso. Eu estou na igreja um pouco menos de 3 anos, portanto, 60 e tantos anos eu vivi do outro lado do muro, aproveitando as oportunidades, as novidades e que o mundo me ofereceu. Eu não tinha Deus no coração, por isso não encarava a igreja, não ia na igreja. Minha esposa e filhos adventistas, vindo de famílias adventistas, portanto, adventista raiz, e eu não ia para a igreja. Às vezes
levava até a igreja de carro, aí voltava para casa, não entrava, não participava. Eu usava uma expressão de uma imbecilidade total da minha parte, que eu dizia: eu não tenho tempo para Deus. Hoje eu sei como é terrível essa expressão. Por que eu não tinha tempo para Deus? Tudo bem, eu viajava muito, trabalhava muito, viajava o país inteiro, mas mesmo assim eu podia ter um tempo para Deus. E nunca tive, por decisão minha, porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Um belo dia, uma manhã de sábado, minha filha entra no meu quarto e diz: pai, levanta desta cama, te quero na igreja comigo agora. Eu tomei um susto, não ia na igreja. História essa de me convidar agora. Mas algum sopro chegou ao meu ouvido e eu levantei, tomei um banho, botei uma roupa e fui para a igreja. Desde então nunca mais saí da igreja. Ah, que loucura. Fui muito bem recepcionado na igreja. Por coincidência, o Marcelo me recepcionou nessa ocasião. Conversamos bastante, ele também é um bom conversador. E me senti tão bem, tão à vontade, que de fato nunca mais saí da igreja. Sábado à tarde passei a ter aulas da Bíblia, estudo bíblico, dados pelo Marcelo. Aprendi um pouco a tocar o violão, voz foi utilizada em alguns cânticos, mas depois não dei sequência. Me batizei, virei churrasqueiro da turma do futebol, como um bom gaúcho. Cozinheiro dos programas de Campuri, fazendo refeição para 150 jovens juvenis, morrendo de fome. Que maravilha, que maravilha. Sempre gostei de cozinhar, então tudo certo. E assim eu toquei minha história dentro da igreja. Eu peguei alguns cargos, desenvolvi. Eu costumava brincar que nem o presidente da Petrobras teve uma sessão tão meteórica como eu tive na igreja, num curto espaço de tempo. E ainda brincava dizendo: tem que falar com o pastor, vai acertar minha grana agora. Mas que bom, gente, como é bom você estar na igreja, como é bom você respirar esse ar de igreja, você acreditar em Deus, você ter Cristo contigo. Isso é de uma experiência fantástica. Mas aí, depois dessa introdução, me desenvolvi no processo todo da igreja e hoje faço o que eu faço. Mas não foi fácil, porque eu nunca até então tinha acreditado em Deus e estava participando com qualquer coisa de Deus. Aí vem a ingratidão, porque quando eu passei a entender o que Deus fez por mim e comigo, eu entendi o quanto eu fui ingrato. Deus me deu um belo trabalho, uma bela profissão, Deus me deu uma bela família, eu nunca agradeci. Tive a oportunidade de fazer muitas viagens, eu nunca agradeci. E esse processo de ingratidão, ele era muito firme na minha vida.
depois que eu conheci Cristo, depois que eu entrei para a igreja e depois que eu passei a participar diretamente nos eventos da igreja, que eu percebi o quanto eu fui falho lá atrás, como ser humano, como homem espiritual e como cidadão, sobretudo. Por isso que eu digo, queridos, não se pode se afastar de Deus. Não se pode dizer que não quer nada com Deus. E não se pode culpar a Deus de nada. Se nós tropeçamos nas pedras que tem, nas encruzilhadas da nossa vida, foi porque decisões nós tomamos erradas. Decisões que nós tomamos e é de nossa responsabilidade. Deus não tem nada a ver quando as coisas preteiam a tua vida. E eu me deparei com isso ao longo da vida e ao longo dessa última história mais recente, por entender que quando Deus caminha contigo, tudo se transforma. Amém? E hoje sou um cristão e muitas vezes entro em conflito comigo mesmo, porque o meu desejo é servir. Hoje eu sinto na obrigação de servir. E tento correr, acelerar, porque como eu aceitei Cristo muito tarde, com 60 e tantos anos, eu fico a me cobrar. Por que eu não fiz isso antes? Mas Deus tem o seu momento para nós. E tenho certeza que Ele me deu o meu momento. E essa sede de querer participar, de me envolver, de querer ser e servir, me leva a uma série de coisas com muita satisfação. Eu fui naquela missão lá para o sul, em abril, nas enchentes do Rio Grande do Sul. Ficamos 4 a 5 dias lá, fazendo limpeza nas casas, ajudando as pessoas. Que experiência! Que experiência! E essa missão, ordenada pela nossa regional da associação aqui de Santa Catarina, estávamos em 140, 150 pessoas lá no sul. E esse trabalho me abriu muito a mente com relação à sensibilidade que você tem que ter com as pessoas, com o sofrimento das pessoas, com as dificuldades das pessoas e, sobretudo, agradecer. Queridos, agradeçam. Agradeçam ao anoitecer e ao amanhecer. Porque Deus é tão bom com a gente, nos dá tanta luz, nos dá tanta energia, e que muitas vezes nós somos tão ingratos e não agradecemos. Eu vivi essa ingratidão há muitos anos. E hoje eu tenho vergonha, muitas vezes, de saber que Deus me protegeu nas estradas da vida, aquela ultrapassagem maldada, aquela viagem que você sofreu. Deus estava ali com a mão nos protegendo. E hoje eu penso nisso e volto àquela expressão da ingratidão, porque a ingratidão, ela é terrível quando você não percebe o que Deus está fazendo por você. E hoje, graças a Deus, com a minha família, com esse movimento com a igreja, tendo esse aprendizado fantástico que eu tive, e operando hoje, fazendo obras, contribuindo
é muito bom. É muito bom. Então, queridos, sempre procure agradecer por tudo que Deus nos dá. Porque assim nós vamos enfrentar a vida com mais tranquilidade e mais feliz. Porque Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que atingimos os nossos sonhos, realizemos os nossos sonhos. Porque se nós realizarmos nossos sonhos, nós seremos felizes. E Deus quer que a gente seja feliz. Não tenha medo de sonhar. E tire esse piano das costas. Nessas minhas andanças eu percebo que muitos irmãos parece que andam com um piano nas costas, se lamentando, reclamando. E a vida é tão maravilhosa. Deus não quer que a gente entre com o piano nas costas. E Ele não faz avaliação, não faz análise de perfil em nenhum de nós. E nem tão pouco Deus não quer saber o tamanho do nosso bolso. Ele só quer saber o tamanho do nosso coração. E é dessa forma que a gente tem que viver em frente e servindo. Cristo, quando esteve na terra, enquanto humano, serviu tanto, foi tão bondoso, tão misericordioso. Façamos isso, façamos o que Ele fez. Precisamos usá-lo como espelho e dessa forma conduzir a nossa vida e a vida dos nossos familiares para frente, tendo um coração bom, tirando aquele coração de pedra, como está escrito em Ezequiel, e viver do bem. Eu costumo dizer para as pessoas que me seguem assim, cara, seja do bem, pratique o bem, não deseje mal para ninguém. Deus está conosco o tempo todo, não cometa esse erro. Tire os ciúmes da tua vida, tire a arrogância da tua vida, tire o orgulho da sua vida. Moe qualquer coisa que vá te atrapalhar na frente. Seja sincero, seja honesto. É assim Deus, e é assim que Deus nos quer, que vivamos desta forma, acompanhando a sua palavra e nos dizendo tudo que temos que fazer. E tem que ser, e é dessa forma. Eu outro dia fui pregar em Brusque, e falando de Apocalipse, dos 144 mil selados, foi uma experiência muito boa, porque se há uma coisa que nós temos que entender, fortalecer em Apocalipse, para entendermos o que está por vir, o que está acontecendo, e retrato do que aconteceu. Se queremos ter uma chance de entrar por aquela porta, nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que mudar o nosso espírito de vida, de conduta. E assim nós alcançaremos aquilo que a gente tem como propósito, por estar aqui, por estar numa igreja, por acreditar em Cristo, por entender que Cristo foi o nosso Salvador. E sobretudo ter um entendimento da palavra. Outro dia eu vi uma imagem da Igreja Universal
castelo de Salomão que ele construiu lá em São Paulo. E ele vestido de judeu, com uma grande placa, 2 pedras à sua frente, com os 10 mandamentos. Olha que contradição, né? Os 10 mandamentos em 2 pedras, ele vestido de judeu, cheio de razão. Por que ele não pratica? Porque pessoas hoje se utilizam de algumas igrejas que não respeitam o que está escrito aqui. E muitos falam, mas é o sábado. Não, a questão não é o sábado. O sábado também é importante, muito importante. Ele está lá. E esse é o nosso selo. Nosso selo é o sábado. E o selo da bênção, vocês sabem que ainda não existe. Vai existir quando os Estados Unidos promulgar e oficializar o domingo como dia de descanso. Aí sim o selo da bênção vai se estabelecer. Mas é ali, respeite os mandamentos, respeite os 10 mandamentos. E queridos, nós temos que ter essa percepção de, inclusive, de passar para as outras pessoas, pessoas do nosso convívio, família, de mostrar e insistir que, felizmente, a nossa igreja atende a Bíblia 100%. Não adianta você querer se estabelecer ou buscar denominações diferentes. Acreditamos sim que haverá sinceros em todas, mas a nossa igreja acredita ser diferente. Ela mostra a nós a realidade e não tira e nem coloca uma vírgula a mais, um tiro a mais na nossa Bíblia. Esse instrumento sagrado que nós temos que conduzir as coisas. E nós nos transformamos através disso. E o que aconteceu comigo, particularmente, me transformou por causa disso. Essa guinada que eu dei na minha vida, depois de 60 e tantos anos, foi por causa disso aqui. E eu digo a vocês, meia dúzia de Bíblias espalhadas pela minha casa, eu não as via, eu não as lia, eu não as abria, porque a família adventista, as Bíblias rodavam pela casa. E hoje a pessoa que se comprometer em atender o que aqui está escrito e a força de Cristo que tem, certamente vai entender e ter assim um posicionamento de nossa, é o que eu preciso na minha vida. Você muda tudo, você muda teu ecossistema, você muda tuas amizades, você muda as pessoas que te cercam. E você percebe que você está no caminho certo, aquela estrada iluminada por Deus, que vai nos levar até o final. Então, temos que nos atender para que possamos ter essa recompensa. E quando eu digo não culpem Deus, porque eu observo também muita gente culpando Deus de situações adversas que passam ao longo de suas vidas. Eu fiz uma cirurgia no meu rim, tirei o rim de
falei, caramba, vou culpar a Deus? Não. Na biópsia se constatou que era câncer no rim. O médico na ocasião me falou: tu sabe por quê? Tu tinha câncer no rim? Porque 70% foi nicotina. Nicotina? Mas nicotina não é no pulmão. Não. A toxina que tem a nicotina e que o rim tem que liberar e expulsar, quando ele não consegue fazer isso, ela se armazena no rim e se transforma futuramente no câncer. Eu tive um câncer porque eu fumei por muitos anos. Graças a Deus, mais de 20 anos que eu não fumo mais. Deus disse para mim: Gilmar, fuma aquela marca ali que é a mais bacana. Não, fume aquela outra ali então que é beleza. Deus me disse isso? Não. A decisão de fumar foi minha. A responsabilidade de fumar foi minha. Deus não tem nada a ver com isso. Não posso xingar Deus. Mas paguei o preço. Nós sempre pagamos o preço da responsabilidade, da consequência daqueles atos que nós decidimos e que nós escolhemos. Por isso a necessidade de sempre escolhermos o certo, a coisa certa, o alimento certo. E isso sim vai ter um valor muito grande para que a gente consiga seguir em frente e dar valor, sobretudo, para as coisas. A minha ingratidão ao longo da minha vida me levou a decisões erradas e tive que pagar o preço por causa da decisão. Graças ao meu bom Deus, hoje já não pago mais esse preço. Tenho que andar para frente, olhar para frente, seguir em frente, acreditando em Deus, acreditando em Cristo, servindo sobretudo, apoiando sobretudo o lado familiar, principalmente. E é assim que nós temos que conduzir a nossa vida. No processo evangelístico, nós precisamos também desenvolver isso, cada membro da igreja. Para vocês terem uma ideia, lá em Canas, eu criei um grupo de homens, que hoje eu sou diretor do Ministério dos Homens. Então criamos um grupo para os homens na igreja, chamado Machos de Canas. Que bonitinho. Em tom de brincadeira, coloquei isso, até para chamar o pessoal. E hoje a gente faz reuniões de 15 em 15 dias, quando dá, chama os homens todos e a gente faz essas reuniões, ou lá na sede da igreja, ou em outro lugar, já fiz na minha casa também. E é muito bom. Você junta aquele monte de homem, e como o homem é duro de se abrir, nesses momentos eles se abrem, contam as suas dores, contam as suas vitórias, sorriem, se divertem, porque falamos da Bíblia,
tiramos um trecho da Bíblia, movemos algum conteúdo da Bíblia para desenvolver o tema e também conversamos sobre a vida aqui fora, os problemas, o trabalho, as metas, os resultados. Olha que bacana. E essa ação nós criamos lá em Canas. E o pessoal adora. Às vezes tem mulher ligando 11 horas para a igreja, tá, e aí, então vamos voltar para casa? De tão bom que é. E nessas minhas andanças pelas igrejas aqui da ilha, eu tenho colocado esse processo do encontro com os homens. Pegar uma liderança da igreja e desenvolver isso, chamar os homens na sexta-feira, tranquilo, um lanchinho, um suquinho. Como é bom praticar esse processo. E eu hoje capitaneio esse processo lá em Campos. Queridos, resumindo então a minha comunicação hoje, é falar sobre a ingratidão. E lá Ezequiel fala muito bem sobre o coração de Deus. Então, queridos, a minha comunicação para vocês hoje seria dentro desse contexto da ingratidão e do agradecimento e da gratidão, sobretudo, nas coisas que nós fazemos na vida. Sejam claros em entender que a vida é tão maravilhosa, tão boa, quando a gente pratica o bem, acredita em Deus, acredita em Cristo, e dizer que, abençoando a nossa família, abençoando nossos passos, que a gente sempre vai chegar num lugar feliz. E Deus quer que sejamos felizes. Amém? Amém. Irmãos, para finalizar, o tempo urge. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder lançar essas palavras de otimismo, um pequeno testemunho meu, que pode incentivar muita gente. E para aquelas mulheres que lamentam e choram porque seus maridos não vêm para a igreja, acalme-se. O sinal vai chegar, assim como chegou para mim. E hoje eu estou na igreja com a minha família, feliz, satisfeito e servindo sobretudo. Amém? Bom, vai ter alguma canção? Não? Vamos fazer uma oração final então, por favor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade de poder me comunicar com os queridos irmãos aqui da Primavera. Pedimos, ó Deus, que esteja sempre conosco, que perdoe as nossas falhas, que encha o nosso coração de otimismo, de fé, de bondade, e que possamos servi-lo, Senhor, porque a nossa missão, o nosso propósito aqui é te acompanhar, te servir, lançar a tua palavra a todos aqueles que possam ouvir. E Cristo nos ensinou tanto e tantas vezes da importância de pescar esses homens todos aí. Então, Pai, continue conosco, nos protegendo, nos orientando, nos dê uma boa semana, que possamos sempre te louvar, te agradecer. E, Senhor, não deixe que sejamos ingratos. Amoleça o nosso coração, tire qualquer sentimento ruim que possamos ter,
porque queremos sempre contar contigo, porque queremos estar contigo lá no final. Em nome de Jesus agradecemos.